os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, em ordem cronológica. 9º dia. Mateus capítulo 12, do versículo 1 ao 21. Poucos dias depois, num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos estavam com fome e, por isso, começaram a colher espigas e a comer os grãos de trigo. Quando alguns fariseus viram aquilo, disseram a Jesus: "Veja, os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe de fazer no sábado." Então Jesus respondeu: "Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Davi entrou na casa de Deus, ele e os seus companheiros comeram os pães oferecidos a Deus, embora isso fosse contra a lei, pois somente os sacerdotes tinham o direito de comer esses pães. Ou vocês não leram a lei de Moisés, que nos sábados os sacerdotes quebram a lei no templo e não são culpados? Eu afirmo a vocês que o que está aqui é mais importante que o templo. Se vocês soubessem o que as Escrituras Sagradas querem dizer quando afirmam: eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifício de animais, vocês não condenariam os que não têm culpa? Pois o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado." Jesus saiu dali e foi para uma sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijadas. Então algumas pessoas queriam acusar Jesus de desobedecer à lei. Lhe perguntaram: "É contra a nossa lei curar no sábado?" Jesus respondeu: "Se um de vocês tiver uma ovelha e no sábado ela cair num buraco, será que não vai fazer tudo para tirá-la dali? Pois uma pessoa vale muito mais do que uma ovelha. Portanto, a nossa lei permite ajudar os outros no sábado." E disse para o homem: "Estenda a mão." Ele estendeu, e ela sarou e ficou igual à outra. Então os fariseus que estavam ali saíram e começaram a fazer planos para matar Jesus. Quando Jesus soube disso, foi embora dali. Muita gente o seguiu. Ele curou todos os que estavam doentes e mandou que não contasse nada a ninguém a respeito dele. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Disse Deus: "Aqui está o meu servo que escolhi, aquele que amo e que dá muita alegria ao meu coração. Eu porei nele o meu espírito, e ele anunciará o meu julgamento a todos os povos. Não discutirá, nem gritará, nem fará discurso nas ruas. Não esmagará o galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Ele agirá assim até que a causa da justiça seja vitoriosa, e todos os povos vão pôr nele a sua esperança." Dia 9. Marcos capítulo 3. Jesus foi outra vez à sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijadas. Estavam também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus
de desobedecer à lei. Por isso ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar o homem no sábado. Ele disse para o homem: "Venha cá." E perguntou aos outros: "O que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer?" Ninguém respondeu nada. Então Jesus olhou zangado e triste para eles, porque não queriam entender. E disse para o homem: "Estenda a mão." O homem estendeu a mão e ele sarou. Logo depois, os fariseus saíram dali e, junto com outras pessoas, partido de Herodes, começaram a fazer planos para matar Jesus. Jesus e os discípulos foram até o lago da Galileia. Junto com ele ia muita gente da Galileia e da Judeia, de Jerusalém, da Idomia e do leste do rio Jordão, e da região de Tiro e de Sidom. Todos iam ao encontro de Jesus, porque ouviam falar a respeito das coisas que ele fazia. Jesus pediu aos discípulos que arranjasse um barco para ele, a fim de não ser esmagado pela multidão, pois ele estava curando tanta gente que todos os doentes se juntavam em volta dele para tocá-lo. E as pessoas que tinham espíritos maus, ao ver Jesus, caíam aos pés dele e gritavam: "O Senhor é o Filho de Deus." Mas Jesus proibiu duramente os espíritos de dizerem quem ele era. Jesus subiu num monte, chamou os que ele quis, e eles foram para perto dele. Então escolheu 12 para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o Evangelho. E esses 12 ele chamou de apóstolos. Eles receberam autoridade para expulsar demônio. Os 12 foram esses: Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro; Tiago e João, filhos de Zebedeu. A esses ele deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão; André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo, e era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: "Ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios. É Beelzebu que dá poder a este homem para expulsar demônios." Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas. Ele dizia: "Como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si, certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído.
Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa deste pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele e algumas pessoas lhe disseram: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora procurando o Senhor. Jesus perguntou: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: vejam aqui, estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Dia 9, Lucas capítulo 6. Num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas e a comer os grãos de trigo. Então, alguns fariseus perguntaram: por que é que vocês estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus, comeu e deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. E Jesus terminou dizendo: o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Num outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita aleijada. Alguns mestres da lei e alguns fariseus ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar alguém no sábado, pois queriam arranjar algum motivo para o acusar de desobedecer à lei. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e por isso disse para o homem que tinha a mão aleijada: levante-se e fique de pé aqui na frente. O homem se levantou e ficou de pé. Então Jesus disse: eu pergunto a vocês, o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Jesus olhou para todos os que estavam em volta dele e disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Aí os mestres da lei e os fariseus ficaram furiosos e começaram a conversar sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Naquela ocasião, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou os seus discípulos, escolheu 12 deles e deu o nome de apóstolos a estes 12. Simão, em quem pôs o nome de Pedro, e o seu irmão André,
Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Jesus desceu do monte com eles e parou com muitos dos seus seguidores num lugar plano. Uma grande multidão estava ali. Era gente de toda a Judéia, de Jerusalém e das cidades de Tiro e de Sidom, que ficavam na beira do mar. Eles tinham vindo para ouvir Jesus e para serem curados das suas doenças. Os que estavam atormentados por espíritos maus também vieram e foram curados. Todos queriam tocar Jesus, porque dele saía um poder que curava a todos. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: Felizes são vocês, os pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Felizes são vocês que agora têm fome, pois vão ter fartura. Felizes são vocês que agora choram, pois vão rir. Felizes são vocês quando os odiarem, rejeitarem, insultarem e disserem que vocês são maus, por serem seguidores do Filho do Homem. Fiquem felizes e muito alegres quando isso acontecer, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Pois os antepassados dessas pessoas fizeram essas mesmas coisas com os profetas. Mas ai de vocês que agora são ricos, pois já tiveram a sua boa vida. Ai de vocês que agora têm tudo, pois vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, pois vão chorar e se lamentar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, pois os antepassados dessas pessoas também elogiaram os falsos profetas. Mas eu digo a vocês, que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Deseje o bem para aqueles que os amaldiçoam e ore em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa, e quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhes fazem o bem, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhes pagar, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama para receber de volta o que emprestaram. Faça o contrário. Ame os seus inimigos e faça o bem para eles. Empreste e não espere receber de volta o que emprestaram. E assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos de Deus do Altíssimo.
Façam isso porque Ele é bom, também para os ingratos e maus. Tenha misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Não julgue os outros e Deus não julgará vocês. Não condene os outros e Deus não condenará vocês. Perdoe os outros e Deus perdoará vocês. Deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. E Jesus fez essas comparações. Um cego não pode guiar outro cego. Se fizer isso, os dois cairão num buraco. Nenhum aluno é mais importante que o seu professor. Porém, quando tiver terminado os estudos, o aluno ficará igual ao seu professor. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: não me deixe tirar o cisco do seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócritas, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. A árvore boa não dá frutos ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutas boas. Pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de urtiga. A pessoa boa tira o bem do seu depósito, coisas boas que tem no seu coração. A pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando constrói uma casa, cava bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa. Porém, ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela, é como o homem que constrói uma casa na terra sem alicerces. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída.